Boa noite a todos. Me convidaram para fazer a prece, então vamos tentar fazer um entendimento. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, respirando calma profundamente, inspirando, trazendo essa energia maravilhosa para dentro de todos nós, e expirando, deixando ir de dentro de nós as mazelas, as preocupações, os problemas do dia a dia, buscando sempre essa renovação que temos a necessidade, pedindo permissão também ao Pai Maior para darmos abertos mais um encontro aqui na Casa Soul. Então, Pai, de amor e bondade, nos ilumina, nos dê força, nos dê o equilíbrio necessário para mais uma vez que estamos aqui, buscando, tentando nos energizar, buscando aquela palavra amiga de amor, de bondade, buscando aquele novo entendimento, transformando nossos corações, transformando as nossas emoções, pois como disse o nosso amado Mestre Jesus, deixai ir o homem velho para que venha um homem novo. E o que isto quer nos dizer? Quer nos dizer que devemos nos transformar, nos reformar, nos melhorar a cada dia, no amor, na bondade, na misericórdia, na compreensão, no ombro amigo que escuta, no amigo que aconselha, no amigo que está sempre presente. É isso que o Pai Maior quer de nós, nos renovarmos, nos melhorarmos, sermos seres humanos simplesmente melhores. Por isso estamos aqui nessa senda evolutiva, buscando palavras que nos confortem, buscando palavras que nos deem um novo ânimo de vida. E as palavras do Mestre Jesus sempre são as mais lembradas nesse ponto. Elas sempre nos consolam, nos dão esperança, nos dão um norte a seguir, nos dão o caminho correto, o caminho de vida, o caminho de esperança. Faz renovar a nossa fé, nos faz acreditar que sempre o dia de amanhã será bem melhor que o dia de hoje. Mas isso depende de quem? Depende da nossa transformação, depende da nossa melhora, depende de encararmos o nosso egoísmo e o nosso orgulho, pois são os nossos maiores inimigos. E quando vencermos estes inimigos, estaremos prontos para a ceia do Mestre amado. Estaremos prontos, como Ele nos prometeu, nas moradas do céu, nas moradas celestes, onde encontraremos sim a verdadeira paz. E para transformarmos o nosso planeta num planeta de amor, de bondade, de misericórdia, depende de cada um de nós. A gente não tem que esperar do nosso semelhante, a gente não tem que esperar do governo, a gente tem que sim, cada um de nós, fazer a nossa parte. Não tentar tirar proveito de ninguém, não tentar se aproveitar das situações, buscarmos sempre estarmos dispostos a melhorar e ajudar a melhora. Por isso, Pai amado, gratidão por mais este dia, gratidão por este encontro, gratidão por esta casa de luz que nos acolhe, nos dá conforto, nos dá amor no coração, nos faz sentir seres humanos melhores. Por isso é que viemos buscar este entendimento. Gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês, com a bênção do Pai Maior, e que assim o seja. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Depois da bela prece do Luiz, o nosso amigo, já estamos, ligados à nossa fonte de energia. Meu nome é Miguel, para quem não me conhece, só para que me conheçam pelo nome. Nós vamos falar de Espiritismo. Seguindo também as palavras da prece, no sentido de nos melhorarmos, no sentido de recebermos este Deus em nossos corações, no sentido de melhorar o entendimento sobre esse Deus, é que nós temos espíritas renovado o hábito dos primeiros cristãos, que é falarmos entre irmãos e não entre sacerdotes, na nossa tribuna, no encontro entre pessoas que querem encontrar uma visão de Jesus, que Jesus trouxe para nos melhorar, que temos como mapa orientador
das nossas próprias consciências, mas que em nenhum momento é impositor de algo que nos regre, de maneira que nos imponha algum tipo de comportamento antinatural que não somos capazes de transformar em felicidade. Deus, e vamos vivendo vida após vida nessa nossa jornada evolutiva constante, às vezes com a memória mais plena, às vezes ela embotada pelo cérebro físico, mas na medida que nos relacionamos com Ele, dentro de nós, vai nos dando sinais para cada um. Eu vinha pensando, e sempre, né, que se tem essa oportunidade de falar em nome do Espiritismo, se tem um compromisso muito grande de validar, de tornar, né, aquilo que se diz algo que seja realmente em acordo com a mensagem de Jesus e que ao menos tenha coerência e autoridade moral naquilo que se diz. Então é evidente, não é, que só Jesus foi um homem santo pleno no nosso planeta. Nós estamos todos entre irmãos em jornada evolutiva, relembrando aquilo que nos primeiros tempos do cristianismo, até cerca de 300 e tantos anos depois, antes de virar a religião oficial do Império Romano, era o cristianismo, que era a compreensão de que a vida é imortal, de que nós somos corpo físico e espírito. O espírito, o corpo incorruptível, como dizia São Paulo, que dava aos cristãos na arena romana a fé e a certeza de que quando as feras ou as espadas dos soldados e outros, vinham destruir a carne e dilacerar o corpo físico, libertava o espírito em nome da fé e da certeza, de quem já tinha visto a luz, do mundo espiritual. Nós ainda não estamos totalmente amadurecidos para esses fenômenos. Felizmente, não vamos ter que passar pelas arenas romanas, mas enfrentamos os leões do dia a dia, as espadas do dia a dia, os conflitos éticos e morais que nos assustam, que nos trazem então preocupações. E, portanto, a beleza e a sabedoria de Jesus, depois de séculos passados de escuridão, de sombras, de contradições e de cegueira mesmo, de materialismo, trouxe aos poucos a vinda de alguns filósofos que começaram a questionar o benefício da consciência, os porquês do existir, e cada século havia, depois do século XVI, um ou outro que questionava. Giordano Bruno, que era foi um frei católico que acabou sendo queimado pelos próprios, porque ele dizia que havia muitas moradas na casa de Deus, como Jesus dizia, e que havia estrelas ocupadas e que havia espíritos, e assim por diante. Assim como outros foram queimados na fogueira, tivemos depois na França, antes mesmo do movimento das mesas, que se comunicavam através da organização da mediunidade, os filósofos iluministas que passaram a valorizar novamente, voltaram ao passado lá atrás de Sócrates, de Platão, da Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, do nosso tempo agora, e na época do século XIX, juntamente com o fenômeno espírita, os filósofos iluministas na França também começaram a questionar o que era ética, o que era moral, individualmente. Não era um movimento espírita como foi aquele patrocinado pelo esforço de Allan Kardec e da sua esposa e da Sociedade Espírita de Paris, que nos trouxe até aqui, já passados 2 séculos, o significado de uma cultura que nós teremos que, como qualquer cultura, trabalhar. O que é uma cultura? O iogurte, tem aquelas bactériazinhas do iogurte, as senhoras sabem mais, porque a minha mãe fazia, não é? Aqueles lactobacilos que dá para você cultivar, você mantém aquilo vivo, é uma cultura. Então, para você manter vivo, você tem que cuidar, você tem que tratar, você tem que alimentar. Nós temos 8 bilhões, eu vinha pensando, de seres ocupando um corpo físico no planeta Terra hoje. São 24 bilhões, segundo informações do plano espiritual. No plano espiritual,
no planeta Terra, nos mundos espirituais, considerando as suas várias graduações, como se fossem cidades, como se fossem países, em várias situações, não é? Num planeta de provas e expiações. Sendo um planeta de provas e expiações, assim como os países têm fronteiras geopoliticamente divididas, o planeta Terra está também, né, pela organização perfeita de Deus, protegido por uma aura administrada por Jesus Cristo, que é um co-criador do planeta, e que nos mantém limitados a este planeta, seja no corpo físico, encarnados, seja no plano espiritual. Temos que andar para frente nesse sentido, para entender o que isso quer dizer quando eu chego em casa e não consigo me relacionar com o meu filho. Quando eu chego no trabalho, não consigo me relacionar com um colega. Quando eu chego no cliente, não consigo vender o meu produto. O que tem a ver, né, a energia tamanha de um planeta de 8 bilhões de pessoas no plano físico, mais 24 bilhões, fora o resto, né, dos milhões e trilhões de galáxias já descobertos. Que o universo é muito maior do que nós podemos imaginar. E Jesus disse, né, falando por parábolas, que nós não sabíamos de onde vem o vento, de onde ele vai, mas no entanto ele existe. A alma, ele comparou assim, nesta forma, como metáfora no passado, né? Hoje o cientista pode dizer, não, o vento é feito das correntes marítimas, do aquecimento, etc. Então vai dar uma explicação materialista, vai tentar confundir aquele que acredita, né, na imortalidade da alma, porque a ciência é materialista, infelizmente, ainda. O filósofo é materialista, não é o físico, é materialista, o matemático, né? São São Tomés, né? Ver para crer. Só que, até mesmo quem acompanhou, eu acompanhei por acaso, não foi o Fantástico, uma parte ontem, né, que estava colocando o fenômeno das pessoas que, numa cirurgia, saíam do corpo, viu o que estava acontecendo do outro lado. Até apareceu o Oscar, né, o jogador de futebol, que também passou por esses fenômenos, etc., não é? E nós temos todos, portanto, esta consciência, não é? Todos nós temos esta certeza de que existimos. Todos nós temos a certeza de que alguma coisa acontece com a nossa existência porque não consigo me livrar da minha própria companhia. E se eu não consigo me livrar da minha própria companhia, o que eu vou fazer comigo mesmo? Não é? São 8 bilhões, eu repito, de pessoas. Chineses, ucranianos, americanos, africanos. A África é subdividida por milhares de raças e sub-raças. O planeta é dividido por milhares de raças e sub-raças. O nosso organismo físico, nosso intestino, por exemplo, precisa de bactérias vivas para sobreviver, para que a gente se mantenha vivo. Algumas são destrutivas. Nós temos bactérias no estômago que ajudam na digestão, que nos mantêm vivos. Nós temos uma série de sistemas e vidas menores que existem e que fazem com que nós existimos. E será que nós vamos ainda considerar que toda a nossa ética, toda a nossa moral, todo o amor que seja, mesmo que seja limitado pelo meu egoísmo ainda, a amar algumas coisas que me agradam, é obra do acaso? Será que ainda nós precisamos, não é, conduzir-nos por cegos que negam a grandeza da natureza divina e negam a si próprios, não é? Porque atribuem em si maior grandeza do que seu próprio Criador, que permite que isso aconteça, na manifestação do orgulho que nos inflama quando nos desenvolvemos tanto pelo poder da vontade, pelo poder do merecimento do trabalho, pelo poder da inteligência, pelo poder do aprendizado, que não somos capazes então de agradecer, como disse o Luiz aqui na prece, a nossa criação. Então, fico pensando, para que serve o Espiritismo, não é? Para que nós vamos e como nós vamos e qual é a missão que nós temos ao entender que o Espiritismo é uma cultura. Ciência, porque mostra que existem mundos espirituais através de aparelhos que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo, e logo ali adiante, que eu digo, como disse o Chico Xavier, daqui a 30 anos, mais ou menos, depois da década de 2050, por acaso, que não existe, estarão lá os cientistas da tecnologia das telecomunicações desenvolvendo uma tentativa, né, de fazer um aparelho mais moderno,
para alimentar o comércio, para que a gente compre, não é? E vão encontrar uma frequência X, não identificada ainda, logo a princípio, mas que aos poucos entenderão que é uma parte, um véu, um canalzinho do mundo espiritual. Que será assim, num futuro não tão distante, desmembrado, desvelado, descriptografado, revelado tecnologicamente, como Thomas Edison queria, aliás, fazer, não conseguiu, o telefone espiritual, que seria possível, então, através de um aparelho tecnológico, como um celular, você falar com o teu pai que está desencarnado, com a tua mãe, com o teu irmão, porque são frequências subordinadas às mesmas leis da natureza ao qual nós estamos aqui vivendo. Quem diria, por exemplo, se eu chegasse, né, o que diriam as tribos, se chegássemos no interior de uma civilização lá na Oceania que nunca viu nada de tecnologia e ligássemos um celular, um isqueiro que fosse, não é? Que eles não fazem um fogo lá ainda. Existem, infelizmente, né, no nosso planeta tão desequilibrado como nós conversávamos, civilizações primitivas onde não chegou a tecnologia, diriam que somos mágicos, diriam que somos deuses. Inclusive era piada, nos anos 80 tem um filme, né, Os Deuses Devem Estar Loucos, que passam com um avião sobre uma tribo africana e jogam uma garrafa de Coca-Cola, eles não conhecem o vidro, não conhecem o formato e acham que um deus, e aquilo vira, né, um talismã, né, então nós somos ainda muito fechados em termos de autoconhecimento. Talvez porque nós precisamos de fortalecimento na personalidade para poder conviver com os outros de uma maneira mais segura. Porque nós estamos vendo que há um retrocesso na humanidade no sentido intelectual por causa das redes sociais que não dialogam mais com o contraditório. Que era bem comum, aliás, quando Sócrates, o filósofo, que é um pré-cristão considerado, conversava com as pessoas e ele dizia, mas por quê? Eu gosto de preto, mas por que tu gosta de preto? Por causa que o preto me faz bem. Ele te faz bem por quê? Então, aos poucos, no método socrático, ele ia levando aos porquês, que hoje nós consideraríamos irritante para algumas pessoas. Então falamos nas nossas bolhas, nos reunimos nas tribos que só concordam, não é? Não se pode quase mais, né, ter um jogo de futebol sem um grande nível de segurança, de polícia, de cavalaria, senão vira uma barbárie, não é? Porque as pessoas brigam por causa da cor do time, como se fôssemos vikings do passado. Isso é parte, sim, do processo evolutivo, mas nós somos espíritas. E, portanto, nós sabemos que nós podemos mudar a nossa maneira de pensar e ser, não somente ajoelhando, né, e fazendo, como diz, genuflexões, né, dobrando as pernas e rezando sem consciência. Não vai resolver nada. Eu rezar sem amor e eu aprender a viver sem respeitar a riqueza e a diversidade de Deus é praticamente impossível ser feliz. Porque eu vou ser um predador. Como disse o Chico Xavier, que viu, inclusive, né, não é ficção científica, uma vaca ser abduzida. O Geraldinho Lemos, que é o herdeiro do espólio do Chico Xavier, conta que ele estava andando em Minas Gerais, de carro, de madrugada, e sentiu um grande medo. E o Emmanuel apareceu para ele e disse, sim, reza, Chico, né, porque são inteligências muito desenvolvidas, de outras dimensões, que vieram, né, sem amor. E ele realmente viu que isso era possível. Ele dizia que essas questões culturais dos filmes estão sendo intuídas pelos diretores de Jornada nas Estrelas, de outros, a diversidade. Pessoas, inclusive, diferentes fisicamente. Né? Nós convivemos, como dissemos, se nós tivermos uma prisão de ventre, nós estamos brigando com as bactérias do intestino. Se nós tivermos uma diarreia, também. Se nós tivermos uma virose, são seres vivos, são seres que estão... Nós não podemos, portanto, querer impor à evolução divina o direcionamento que é Deus que quer dar e não nós. Para sermos felizes, Jesus Cristo, então, não podia falar tudo isso, não havia tanto conhecimento livre na época, mas claro que existia, não é?
sendo que se nós usarmos o nosso sentimento de filosofia elástica e acreditamos no infinito, sem fim, qualquer número que nós dissermos não tem fim, para frente a gente pensa. Mas a gente tem que pensar também que para o outro lado também não tem fim. Deus não tem começo e não tem fim, então ele sempre existiu. Temos irmãos que são imagem e semelhança de Deus, como Jesus, que já estava num ponto adiante. Nós um dia seremos também, nós não vamos morrer. Só que eu não posso me impor o sentido de santidade que eu não vou conseguir agir. Se nós tivéssemos hoje passado por um critério de santidade na porta, quantos de nós conseguiria atravessar essa porta, né? Quantos de nós, como disse o Haroldo Dutra Dias o outro dia, falando sobre a questão do adultério, que muitas vezes Jesus advertia que não é o que está no exterior, não é o que é externo, mas é o que nós somos culturalmente que determina a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. É o que nós pensamos, o que nós sentimos, e o que nós pensamos, o que nós sentimos aqui nesta sala mesmo não é igual, porque se fosse igual, 100%, nós correríamos o risco, inclusive, né, de acontecermos como aconteceu com os fanáticos do Jim Jones, que se suicidaram achando que ganhariam o céu. É uma história conhecida do passado, século passado, não é? Um pastor fanático, fundamentalista, levou milhares de pessoas ao suicídio, justamente porque a fórmula que Jesus disse não era amar o preto, o branco, o amarelo, é amar o próximo como a si mesmo. E meu próximo, tudo aquilo que for vida é meu próximo. A gente até agora consideramos ser humano. Mas o ser, aqui tem inclusive a irradiação para os pets, também é meu próximo. Um gatinho que cruzar o meu caminho também é meu próximo. A árvore também é meu. Eu preciso do oxigênio, eu preciso da água. Como eu disse, a minha célula é um ser vivo, eu preciso destas células, porque se elas revoltar, ela pode destruir o meu organismo, então eu estou usando a minha ferramenta para evoluir. Essa é a direção da felicidade. Se nós observarmos hoje em dia o quanto de gêneros e subgêneros de culturas que têm surgindo com bandeiras, nós acharíamos realmente que o universo não tem sentido nenhum. Que haveria, não é, um descontrole absoluto, e que o risco de virarmos monstros, né, é bem grande, né, se considerarmos a evolução apenas do ponto de vista biológico. Então, o que isso quis dizer o Espiritismo, e isso está muito bem fundamentado no livro A Gênesis, do Allan Kardec, que é a criação divina, não é o criacionismo. Porque se falar isso para um cientista materialista, ele já vai vir com um monte de fórmulas matemáticas, vetores e posições, e vai chegar no Big Bang, e aí vai ficar o mistério da fé novamente. Não vai mudar muito do Galileu Galilei, vão querer queimar. A ciência vai fazer o contrário, vai querer abominar, né, por vingança, inclusive, né, histórica, aquilo que somente a consciência pode nos dar como religiosidade, que é a centelha divina que nos mantém vivos, pensantes, cientes da dor ou do amor. Se eu souber que eu estou vivo, eu sei quem sou diante de Deus e me acerto com Ele, eu jamais vou desistir de me transformar em luz, apesar de que esta luz às vezes esteja relativamente fraca, às vezes contaminada por interferências, às vezes encapsulada como se fosse uma janela, né, que está suja. Então a luz ela muda de direção, né? A gente estuda na escola, por exemplo, se pegar um copo d'água e passar um raio de luz ou um vidro, ela muda. É um fenômeno da luz, ela não anda em linha reta, é refração. Ela não pode ser encapsulada, mas ela pode ser limitada até um certo ponto, não é? É luz, não é nada científico. É essa luz aqui mesmo. Se a gente fechar toda a porta e as cortinas, ela não vai ir lá para fora, por exemplo, não é? E nós somos luz. Porque a consciência é luz. Nós fazemos a luz em nós. Não é pelo outro. Costumamos, no começo da nossa reforma íntima, que normalmente acontece pela dor, quando cansados de sofrer, buscamos então a compreensão. Como disse Jesus, né? Vinde a mim, vós que sofreis, porque o meu jugo é leve, né? O meu fardo é suave. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falava essas coisas, não com as mesmas palavras, não tinha nem a palavra energia na época, na cultura, que ele podia citar para aquelas pessoas. Mas como pessoas embrutecidas, não é? Talvez pelo fenômeno
que se vivia numa sociedade há 2000 anos atrás, teriam condição de chegar em casa e assumir o fenômeno da transformação sem, muitas vezes, entender, né, como iam comer no dia seguinte, como iam buscar água no poço, como iriam se acostumar a serem outras pessoas livres se elas viviam em prisões muito maiores do que nós vivemos hoje. Nós somos fenômenos da sobrevivência pela reencarnação por causa de que a evolução é um processo constante, contínuo e não exige de nós mais do que nós possamos dar. Isso eu gosto de dizer, não é para amenizar a responsabilidade de ninguém, mas é para nós nos encontrarmos novamente no equilíbrio, como dissemos ali antes, não é? Porque com a mesma medida com que eu julgo que o outro não quer evoluir e por isso eu sofro por causa do outro, eu serei julgado. Que direito eu tenho de julgar, não é, até mesmo o verme? Que direito eu tenho de julgar a fera? Que direito eu tenho de julgar o irracional ou o racional, sendo que eu vejo um cisco na trave no olho do outro, uma falha moral, uma falha ética, e eu sou muito pior. Então o mal que nós temos que temer, disse Chico Xavier, é o que está dentro de nós. É aquele mal que nos faz obscurecer aquilo que nós não poderemos destruir, que é a luz que nós somos. Poderemos atrasar, poderemos distorcer, poderemos mudar de cor, não é? Cada um escolhe se eu quero botar uma luz vermelha aqui, se eu quero botar uma luz azul, se eu quero botar uma luz amarela, se eu quero botar uma luz negra, não é? Eu posso usar a minha sabedoria como ser em evolução para o bem ou para o mal. Eu posso aguardar o tempo passar e, porém, né, não colher nada. A semeadura, portanto, significa escolha. Escolher a semente que eu vou plantar e saber que eu vou colher. Mais cedo ou mais tarde, todos nós chegaremos a um nível de liberdade espiritual que vai nos fazer reconstruir este planeta de provas e expiações, onde a gente sofre, sim, né? Todos nós sofremos, não tem uma pessoa que não tenha medo de passar pelo túmulo, por exemplo, não é? É muito raro, não é? Até mesmo os espíritas mais graduados, o Chico Xavier, por exemplo, tinha medo do desencarne, como todos nós temos, é natural. Faz parte, inclusive, de um planejamento, não é? De uma configuração biológica do nosso cérebro, porque nós não podemos ser suicidas. Então, se eu não tiver medo da morte, eu vou me jogar da ponte, né, achando que eu não vou morrer. Então, isso é parte do instinto biológico da carne, do cuidar do corpo e do espírito que nós temos todos. O próprio Jesus, inclusive, né, teve que enfrentar este conflito, sendo que, claro, que ele, como era a luz plena, ele enfrentou com mais coragem do que nós talvez enfrentemos. Talvez nós apelemos para morfina, se não desencarnarmos subitamente, não é? Para hoje, para os remédios dos hospitais, ou não, cada um segundo as suas obras. E livres, então, depois deste tempo onde não haverá guerras, onde estas 20 bilhões de almas consideradas, não é, neste planeta aqui, no plano físico e no plano espiritual, entenderão em algum momento, ou terão que se retirar do planeta para um outro território universal, aonde as suas consciências ainda possam fazer o mal que Deus permite e sofrer as consequências dele, construir um mundo, então, em regeneração. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, disse Jesus. Não disse o reino dos céus. Ele disse o reino dos céus é depois. A gente vai para um intermédio, porque nós ainda não saímos da escola, só vou receber o diploma lá na frente. Eu posso ser feliz no processo evolutivo, ainda bem. Porque se eu for esperar ser a imagem e semelhança de Deus para ser feliz, aí a casa, pelo menos, né, não vai funcionar direito, a casa cai, não vamos ter motivação para querer andar um pouquinho que seja por dia, para concluir, né, como diz o Wagner Borges, que é muito bom de se escutar nas redes sociais, ele tem vários canais no YouTube, que nós podemos pegar a melhor parte do nosso dia e reservar na memória. Melhor parte, o bem que eu fiz hoje. Teve um impulso de generosidade, não é caridade, é um impulso. Bom, vou reservar. Se eu fizesse mais vezes aquilo, eu me transformaria, como disse Aristóteles, num virtuoso, um filósofo. A virtude ela vai nascer do hábito. Eu dar uma coisa pode ser um impulso de generosidade, às vezes até uma migalha. Mas eu me transformar numa pessoa caridosa, numa pessoa que perdoa, numa pessoa do bem, é um exercício, não é?
E jamais também me atribuir do bem, porque agora eu usei uma expressão que ficou muito comum, né? Pessoas do bem, pessoas do mal, como se isso fosse possível, não é? Jesus mesmo dizia, por que me chamais de bom? Bom é Deus. De mestre, ok. Era Jesus, ele não tinha máculas. Mas ele foi humilde ao lavar os pés dos apóstolos e nos advertir que aqui neste mundo teríamos aflições e tentações até o último segundo. Mas que Deus é misericordioso, nos acolhe, e que toda essa vida abundante, para sermos felizes, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Né? O resto viria por acréscimo, como disse Jesus, e que nos dá, assim, independente de onde quer que estejamos, onde quer que caiamos depois daquela plena luz do dia, talvez venha um momento de sombra, talvez venha uma assombração da nossa consciência, talvez venha uma queda. Então aquilo eu posso reservar como algo que eu tento eliminar, é a minha reforma íntima. Este azulejo eu não quero mais, ele quebrou. Né? Agora eu vou mudar aqui o meu cômodo, então vou fazer uma reforma, vou trazer uma nova pintura da minha personalidade, mas dentro de mim. Não preciso provar para o outro, porque a consciência sabe de si, e ninguém nasceu com razão lá na origem das nossas reencarnações sem conhecer a lei de Deus. O selo de Deus está em cada um de nós, cada um segundo as suas obras. É por isso que o Espiritismo é assim, não julga, não tem confessionário, não tem penitência, tem o amor que nos une, né, e nos cobrirá por solidariedade diante de que aqui nós todos estamos ainda na transição planetária, mas na certeza de que podemos mudar e mudaremos, porque essa é a lei de Deus, é o progresso infinito. Né? Os últimos serão os primeiros e tal. A gente pode continuar falando, mas o tempo nos limita também, então vamos deixar aqui umas reticências. Mas lembrando sempre que se nos sentirmos sozinhos, lembramos que Deus está conosco. Se nos sentirmos ingratos, Deus está conosco mesmo assim, porque Ele nos considera filhos e Ele é incondicional no seu amor. Então, muitas pessoas que se julgam que não são merecedoras do amor de Deus, né, que saibam que esse amor chega mesmo assim. Ele não nos ama por merecimento, Ele nos ama porque é o nosso Pai. É nós que administramos a nossa felicidade através do amor que conseguimos semear em nós, e evidentemente não é. O amor sozinho não se cria porque é egoísta, né? Ele só se realiza quando ele é pleno, junto com aquilo que ele está ligado, né? As coisas que são maiores do que os nossos interesses pessoais, que é a caridade, é o respeito e é o caminho da liberdade, que tenho certeza que é o nosso sonho maior, que todos queremos, né? Tranquilidade, paz, e um dia isso tudo será nosso tesouro herdado. Com certeza isso se chama fé raciocinada, que pode ter as suas limitações matemáticas, mas jamais nos levará ao abismo da desilusão. Porque Deus mandou Jesus nos ensinar por amor que qualquer segredo que alguém tentar nos impor, Ele estará dentro de nós para nos dizer que não há segredos no amor, sim felicidade. Agradecendo então ao nosso Deus Criador, a atenção de todos, ao respeito, aquilo que nem sempre é tão simples se expressar em palavras devido ao filtro da mediunidade, que a gente possa irradiar também para nossos lares, para o íntimo das nossas consciências, a certeza de que a nossa lavoura ainda não está pronta, nem mesmo as pedras foram tiradas, mas que dias melhores virão. Muito obrigado, Senhor, seja feita a tua vontade, que assim seja. Obrigado.